Olá, amigos e amigas das artes e dos vinhos. Bem-vindos a mais um episódio de Vinho com Arte. Nesse episódio eu falarei sobre a temperatura dos vinhos e o palatável da arte e dessa bebida mágica que é o vinho. Quais são os vinhos palatáveis? Quais são as artes palatáveis? Quais são as artes digestas e indigestas? Quais são os vinhos digestos e indigestos? Então, acompanhe, vamos juntos e você verá que a temperatura é uma característica de fundamental importância para o bem degustar dessa bebida tão gostosa. Para você que já me conhece, muito obrigado por acompanhar os vídeos, por estar presente, por fazer comentários, por dar likes, por estar inscrito no canal, inscrita, muito obrigado. E para você que não me conhece, meu nome é Márcio Petroni, sou artista plástico, sou professor de música também há mais de 30 anos e venho pesquisando, estudando toda a parte de arte, praticando técnicas artísticas também, onde ensino em meu ateliê, que está de portas abertas, tal como o online de telas abertas. Se você tiver interesse e quiser se aperfeiçoar em desenho, em estrutura, valores, conhecimento da tinta a óleo, tinta acrílica, aquarela, desenho a carvão, a lápis, muitas técnicas. Trabalho com todas elas, com atendimento individualizado, personalizado e com toda atenção. Trabalho com arte com muito carinho, com muita alegria. É uma grande paixão na minha vida. Bom, então, nesse episódio, as obras estão sempre aqui atrás, nos acompanhando. São algumas vertentes de trabalho que venho praticando, que gosto de praticar e que estão sempre mudando aqui atrás para mostrar para vocês, e é uma grande alegria para mim também. Então, nesse episódio, falando de temperatura. Bom, é uma das características mais interessantes do universo do vinho, porque esse aspecto acaba não sendo tão polêmico, pois é tão perceptível, é tão notório, é tão física a circunstância, que não existe tanta controvérsia nessa questão. Por exemplo, um vinho, ele deve ser bebido aproximadamente entre temperatura de geladeira, que é 5, 6 graus, mais ou menos, até 20, 22 graus no máximo. Para os tintos mais encorpados, mais estruturados, eles podem ser bebidos a uma temperatura de 20, 22 graus. Mais do que isso, o álcool já passa a ter uma volatilização muito intensa, meio exagerada. Vocês já sentiram alguma coisa? Sabe quando abre uma garrafa de álcool e cheira, aquele negócio que vem quente no nariz? É desagradável. Então, os vinhos, quando eles passam de uma temperatura que é adequada para a sua estrutura, para o seu corpo, para as suas características gerais, ele vai aparecer esse álcool no nosso nariz. E não é interessante. Então a bebida vai ficar desequilibrada. Uma das grandes características do vinho, e também de muitos períodos da arte, é a harmonia. A agradabilidade de equalização de seus fatores. Na arte, a harmonia e a melodia têm as suas funções e os seus questionamentos em relação a períodos, em relação a condições sociais, a políticas, a circunstâncias bélicas. Então, tem períodos onde a melodia e a harmonia vão ser destituídas e tem sentido, tem porquê, fazem parte de um período da sociedade, de um período da história,
que aquela circunstância está passando. Então nós devemos pensar nisso. A arte não é um organismo independente, autônomo. Ele é vinculado à sociedade, é vinculado aos nossos sentimentos, às nossas exposições e digestões. Então é muito interessante, muito importante estudarmos os períodos, as diferenças, os porquês, a complementariedade, as circunstâncias pelas quais a história da arte vem se desenvolvendo. Então, pelo menos, é o que eu falo, pelo menos 500 anos de arte. Pelo menos do Renascimento até a contemporaneidade. Tá? Existe uma série de sabores aqui nesse espaço todo que eu tenho certeza que se você pesquisar um pouco e se envolver um pouco, você vai ter muita alegria, muito prazer, inclusive compreender outras circunstâncias sociais e históricas, né? Porque muitas vezes nós temos algum conhecimento político, histórico, algum conhecimento social, conhecimento gastronômico, mas não temos conhecimento nem na arte da música, ou vice-versa. Quando nós começamos a juntar todos esses conhecimentos, fica muito mais interessante e conectada à vida, né? Então fica mais gostoso, mais saboroso estudar, juntar esses elementos todos. Eu acho que nós somos, muitas vezes, muito educados para termos cultura funcional. É uma coisa que eu venho pensando e tenho dito, que existem dois tipos de cultura. Uma cultura funcional e uma cultura elucidativa, conhecimento elucidativo. Conhecimento funcional é aquele tipo de conhecimento para única e exclusivamente se ganhar dinheiro, acumular, ter poder, ter êxito, ter sucesso, a síndrome do number one. Então, esse tipo de coisa é aniquiladora. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de circunstância, de cultura, é aniquilador, porque você precisa eliminar a sua concorrência para ser o melhor, o the best, né? Então, é uma filosofia um tanto quanto empobrecedora para uma sociedade. Já o conhecimento elucidativo é aquele que nos engrandece por dentro, que abre o nosso espírito, que abre a nossa alma, que aumenta as nossas capacidades cognitivas de inteligência para resolver problema para nós, para o nosso meio e para os outros também, se possível, né? Então, é um tipo de conhecimento que faz bem para o todo, que faz bem para o próximo, para o outro e para o seu núcleo. Então, esse tipo de elucidação é que eu penso que é o ideal da arte. A arte, ela deve ser um sistema que vai atender e que vai ter significância para o máximo número de pessoas. Não consigo ver a arte como nichos fechados de compreensão excêntrica e exótica, de núcleos acadêmicos, de arrogâncias particulares, de autismos propositais e esse tipo de coisa. Eu penso na arte como um bem maior, que pode se servir da política e pode estar também atrelada e vinculada à política. Mas a arte é uma unidade, uma intenção muito maior do que a política. A política que eu estou falando é esse tipo de política que tem sido feita pelo mundo, de concentração de bens e de privilégios e de foros e tudo mais. Isso não é política, isso é sultanato. E uma sociedade não pode ter nenhum interesse de alimentar um sultanato às custas de seu empobrecimento, a seus desfavorecimentos. E isso que acontece muito, principalmente no nosso país. Sabemos disso, temos contato com isso. A arte é um organismo muito maior do que isso. A arte tem a ver com a exposição dos nossos sentimentos, com nossas contundências, com nossas belezas, com nossos desenvolvimentos, nossas expansões. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a elucidação. Então, o belo está presente sim na arte, sempre estará. Isso não quer dizer que a arte deva excluir o inovador ou as ideias contundentes, ou mesmo a evolução e as vanguardas da arte contemporânea. Faz parte de todos nós. Agora, temos o direito de dizer não quero, não gosto, ou quero e gosto. Melhor ainda, melhor compreender e querer gostar do todo, porque o todo é complementar.
com as cores do espectro. Na luz branca contém todo o prisma de colorações. Então, numa única cor, que é o branco-luz, está contido toda a maravilha das cores. Então pensem nisso em todos os períodos, no período contemporâneo, no período moderno, no período impressionista, pós-impressionista, romântico, realista, todos os ismos do modernismo, que são muitos, estão contidos ali, em cada uma dessas circunstâncias, as suas vanguardas e as suas revoluções. Então, o belo dessa contemporaneidade está presente em todos os momentos da história da arte. Então, é muito bonito, é muito interessante pesquisar sobre tudo isso. E as temperaturas não vão nos oferecer, essas temperaturas, não só do nosso corpo, como dos vinhos, tanto contraste e tanta polêmica quanto essas observações artísticas e políticas. Pois a nossa condição de percepção gustativa é praticamente unificada entre os seres humanos. Temos a mesma composição molecular, né? Claro que alguns desenvolvem mais, algumas parcelas e tal, mas somos feitos dos mesmos componentes. Então a nossa boca, a nossa língua, tem um tipo de percepção. Então, ao jogarmos essa bebida, o vinho, na nossa boca, essa temperatura, que vai entre 6 graus e 20 graus, ela é muito adequada. Aí vai depender do tipo de vinho, que já vamos ver na continuidade desse episódio. Se for abaixo disso, se a temperatura se aproximar de 0 graus ou tiver, aí já começa a congelar. E mesmo uma bebida muito gelada, ela tem uma tendência a amortecer as nossas papilas gustativas, né? A dar uma trincada ali, a gente congela a língua, né? Tal como uma bebida muito quente, tal como um grau de álcool muito elevado, ele amortece as nossas papilas gustativas. Por isso, o vinho é uma bebida gastronômica, porque ele tem uma parcela de álcool moderada, que vai entre 8 até 15 graus de álcool, né, normalmente. A mais do que isso, as bactérias já começam a morrer sufocadas pela intensidade do álcool, mais do que 15 graus. Tá, mas tem os vinhos do Porto, que tem graduação alcoólica de 19, de 20, são mais... porque eles são fortificados. Eles são fortificados com adição de aguardente vínica, ok? É um outro tipo de processo. Estamos falando do vinho naturalmente fermentado, com bactérias naturais ou com bactérias selecionadas pelo aspecto, pelos fatores científicos e químicos e físicos da microbiologia, tá bem? Então, nesse processamento de vinho engarrafado, no ambiente anaeróbico da garrafa, são os vinhos de fermentação natural. E é desses que eu estou falando agora aqui. São os brancos, os rosés e os tintos, ok? Entram os espumantes também. Então, os vinhos espumantes, eles devem ser bebidos a temperatura de geladeira. 6 graus é uma boa temperatura para os vinhos espumantes. E se eles subirem um pouquinho, conforme tira da geladeira e põe na taça, naquela taça flute, justamente para as bolhas não evaporarem muito rapidamente, fica muito interessante de beber nessas temperaturas. Os vinhos doces também. Os vinhos mais adocicados de sobremesa, naturalmente adocicados, ok? Com açúcar natural da uva, não é vinho com adição de açúcar. Aí é outra história. Então, esses vinhos de sobremesa ou de aperitivo, ou mesmo para se tomarem sozinhos, inclusive tem uma combinação muito interessante que é de vinhos doces, ou mesmo vinho do Porto, com queijo roquefort ou queijo gorgonzola. É uma delícia. Então, para quem não conhece a harmonização gastronômica, enogastronômica, pode até se surpreender. Experimente para ver se você não vai gostar. Então, um bom vinho do Porto, um Tawny ou mesmo Rubi, combinado com queijo gorgonzola, é muito gostoso. Então, a enogastronomia vai ficar, evidentemente, para outro episódio, e nesse eu quero falar dessas temperaturas. Então, as temperaturas elas são adequadas para cada tipo de vinho. Um vinho leve, branco, não tão encorpado, não tão aprofundado, também uma temperatura mais gelada, que pode oscilar entre 8 até 14 graus, ali 12 graus, por aí, vai bem. Se temos um branco um pouquinho mais encorpado, podemos bebê-lo de 12 até 16 graus, não passar muito disso, ok? Existem termômetros para se colocar na garrafa ou por fora da garrafa e que dão bem com precisão essas temperaturas.
Já os tintos, os vinhos tintos, eles são mais quentes, mais encorpados, né, de uma forma geral. Devido à substância, à própria substância, ao álcool, né, e tudo mais, a acidez e todos os seus componentes, né, ao glicerol. Então, todos esses componentes presentes no vinho tinto fazem dele uma bebida mais musculosa, de uma forma geral mais estruturada. Porém, existem os vinhos tintos leves. Os vinhos tintos leves, eles se aproximam dos brancos encorpados. Então, eles podem ser bebidos também a uma temperatura entre 12 e 16 graus. Conforme o vinho vai ficando mais licoroso, mais encorpado, mais envelhecido, mais estruturado, envelhecido para os vinhos de guarda, ok? Porque um vinho que deve ser bebido jovem, um tinto leve que é feito para ser bebido jovem, ele não deve envelhecer. Se ele envelhecer na adega, na garrafa, ele vai apodrecer, ele vai passar, ele vai perder os seus aromas, perder a sua vitalidade, perder a sua jovialidade. Ele é feito para ser tomado jovem. Estou falando de vinhos de guarda. Os vinhos mais estruturados são feitos para tomar depois de 4, 5, 10, 15, 20, 30 anos, ok? Bom, esses vinhos mais estruturados, como um grande Cabernet Sauvignon, um grande Zinfandel, bem forte, um Primitivo, uma Garnacha, a Grenache ou a Garnacha, né, uva espanhola, essas uvas são estruturadas, a Monastrell, a Syrah. Esses vinhos, eles podem ir mais encorpados, vinhos que passam por barril de carvalho durante 6 meses, 12 meses. Quanto mais tempo em barril de carvalho, é uma indicação de que o vinho é mais potente, mais estruturado e aguenta mais. Porque no barril de carvalho existe o fenômeno da microoxigenação. E se o vinho suporta essa microoxigenação, é porque ele tem força e estrutura. Então, esses vinhos, essas informações todas na garrafa, é que vão fazer com que a gente saiba quando que iremos abrir uma garrafa, ou pelo menos tenhamos uma ideia, tá bem? A temperatura de um tinto estruturado, ela pode variar entre 16 e 20 graus, né? Normalmente perto disso. Não tenham receio de pedir balde de gelo ou de servir os vinhos nas casas de vocês, ou nas casas de amigos e tal, com um baldinho de gelo. Não tem problema, põe lá. Porque normalmente nós estamos numa temperatura externa que vai além de 20 graus, principalmente no Brasil, né? E mesmo em países onde normalmente tem calefação, e a temperatura interna raramente está abaixo de 18 graus. Então, essa circunstância é muito adequada. No Brasil, com temperaturas que oscilam entre 20 e 30 graus, dentro de casa, se tirarmos o vinho a temperatura de 14 graus, que é uma temperatura interessante para a maioria dos brancos e para os tintos, entre 12 e 14 graus, temperatura de adega, né? Na mesa, rapidamente, ele vai aumentar a temperatura. Então, se ele ficar no baldinho de gelo, a gente põe no copo e vai sentindo. E conforme ele vai aquecendo lentamente, vocês vão sentindo os aromas do vinho. Se ele estiver muito gelado, ele fica inibido. Como nós, né? Nós entramos numa piscina gelada, você fica contraído, tremendo. O vinho é a mesma coisa, ele se contrai numa temperatura gelada, além do que ele necessita para volatilizar de uma forma saudável e adequada. Se ele passar além, se a temperatura for muito alta, ele só mostra o álcool. Ele não vai mostrar a combinação de odores primários, secundários, terciários, se houver. Tá? Esse é para outro capítulo, tá bem? Para outro episódio. Então é isso aí, a temperatura dos vinhos. E a temperatura e o palatar dessa bebida e da arte. Onde entra a arte? Qual que é a arte palatável? Qual que é a arte digesta ou indigesta? Depende de você. Quais são as suas informações? Quais são os seus gostos? Quais são as suas referências? Qual é a amplitude do seu conhecimento histórico-artístico? O conhecimento ajuda-nos a compreender a arte e nos ajuda a gostar da arte. Então, conhecer, se envolver, entender o porquê de cada período, das cores usadas, dos suportes, do que era feito na época, como era a política, como eram os mecenas. Então, a compreensão de tudo isso nos ajuda a apreciar e a entender o que os artistas passaram. Então, vocês acham que Leonardo da Vinci não sofreu na época dele? Fazendo armas bélicas, fazendo projetos de armas bélicas e soltando passarinhos porque ele queria ver os passarinhos voarem? Um verdadeiro amante da liberdade.
Então, Leonardo da Vinci teve que fazer uma série de coisas que acredito que não tenha sido de total agrado dele na época para estar vinculado a uma corte, a um mecenas, a uma família poderosa que lhe viabilizaria os seus talentos e as suas capacidades intelectuais, pois esse homem teve um amplo espectro de capacidades, de habilidades e como segurar, como aprisionar um gênio desses, né? Então ele se submeteu a coisas que seguramente ele não gostaria e com certeza não concordava, né? Porque um homem que precisa ver os pássaros voando em sua plena liberdade, em sua beleza de movimento, assim como todos os animais, e assim se basearia nesses voos para tentar os seus primeiros projetos, tanto do helicóptero quanto de máquinas voadoras, né? Ao mesmo tempo fazia armas bélicas. Será que era do agrado de Leonardo da Vinci fazer uma metralhadora, um protótipo de metralhadora ou de armas bélicas? Bom, então é nesse sentido que eu quero vincular a importância da arte também estar vinculada necessariamente a organismos financeiros, a organismos de poder, a instituições que viabilizam através da compra de suportes, da compra de materiais, pois na época pintar era muito caro. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, então ele estava em pleno exercício ali em 1490, em 1500, nesse período todo. Os pigmentos eram caros nessa época, os suportes caros, tela, tecido, tudo mais. Então, quem patrocinava tudo isso, né? Os mármores, as pedras para serem esculpidas e todos os materiais, todos os suportes e todos os projetos, né, para serem construídos e viabilizados. Então, o vínculo da arte com as instituições faz parte da história, é uma condição natural. Porém, o artista deve estar sempre além dessas instituições, pois a sua cabeça é mais livre, é mais ampla do que a moralidade, às vezes, limitadora e introspecta de uma obsessão política ou religiosa. Falando da religião, por exemplo, religare, que é essa condição de ligar os nossos sentidos, a nossa alma, o nosso coração com o divino. Ok, mas quando nós falamos de dogmas, nós nos transportamos para o planeta Terra, para as paixões humanas, para as intenções de poder e de monopolização de um sistema social. Então, isso faz parte da natureza humana. A coordenação, o direcionamento. Então, por mais que a energia seja pura, existe uma adaptação de interesses. A arte é a mesma coisa. Por mais que o artista tenha uma intuição pura, como tem os músicos, os literários, os poetas, os pintores, eles precisam adaptar aquela ideia a um sistema social, moral, financeiro, adequação de suportes e materiais. Então, tudo isso faz com que os períodos da arte sejam mais palatáveis, digestos, ou mais indigestos. Por exemplo, vamos pensar no período das grandes guerras mundiais, né? Das duas grandes guerras, 14 e 18, 39 e 45. Né? Então, esses períodos extremamente tensos, extremamente destrutivos, como ficam os artistas nesse período? Né? O que eles vão expressar em suas obras, em seus sentimentos? O que eles intuíram um pouco antes desses períodos bélicos de eclosão da realidade nua e crua da guerra de fato? Né? O cubismo já estava ali, fragmentando as formas. Então, quando falamos do digestivo da arte, do agradável, do belo da arte, claro que o belo tem períodos de arte. E eu acho que a beleza deve sim continuar sendo apreciada, ensinada, entendida, porque nós temos uma forma bela, o ser humano tem uma forma bela, os animais têm uma forma bela. Nós buscamos na decoração dos nossos espaços e nas nossas buscas, de uma forma geral, as belezas da natureza, da arquitetura e da decoração. Então o belo não deixará de fazer parte de nós. Ele deve estar presente. Porém, houveram períodos que o belo foi instituído como a filosofia,
como na Grécia Antiga, por exemplo, no período principalmente helenístico, ali o belo era presente, era uma beleza idealizada em cada escultura, em cada desenvolvimento arquitetônico. Né? No período neoclássico, isso foi um retorno à Grécia Antiga, né? A busca daqueles preceitos de beleza e de organização, de equilíbrio, de uma arte perfeita. Já no expressionismo alemão, no período um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, onde as coisas estavam tensas e logo no eclodir da Primeira Guerra Mundial, como é que fica a alma humana? Como é que fica a nossa digestão, o nosso palatável, a nossa harmonia, a nossa disposição à alegria e ao belo? Fica completamente inibido. E o que eles viram, o que eles sentiram naquele período, não era nada agradável, nada palatável. E ainda assim, eles continuaram expressando os seus sentimentos e as suas estéticas. Então é muito importante o período do expressionismo alemão. É muito importante os períodos do modernismo que pegaram toda essa desconstrução, que conviveram com os escombros, com os cacos gerados pela guerra. Quando Picasso pintou Guernica, ele foi questionado. Falou, mas o senhor fez isso? Foi questionado pelas autoridades públicas e políticas da época. E ele falou assim, não, os senhores fizeram isso, os senhores fizeram essa guerra e essa carnificina. Eu retratei. Então, esse sentimento de atrevimento e também disposição declarada do artista é que deve vigorar na história da arte. O artista deve sempre estar além da política, além da moral, além da religião. Porque são instituições humanas. E o artista ele vai intuir e ele vai fazer um compilado disso. Não que a religião também não seja um compilado de ideias e de adequações políticas, históricas e geográficas, né? E as outras circunstâncias também, a filosofia, a psicologia. Aliás, a psicologia tem mudado muito, né, no período contemporâneo. Então, toda aquela hierarquia vertical, ela está sendo praticamente destituída, diluída na psicologia contemporânea. Então, todos os períodos geram inovação, geram maior harmonia ou maior contraste. E a arte, a música e os vinhos, como tenho dito, são feitos de contrastes mais harmônicos ou mais propositalmente atrevidos, ousados. Os vinhos também são assim. Então a harmonia do vinho, a temperatura, como eu tenho dito, não, porque a nossa língua tem essa condição, o nosso corpo tem essa condição submetida a suportar e compreender um tipo de temperatura. Então não vai mudar muito. Mas na história da arte e na intenção e compreensão das variantes de sabor e de intensidade e qualidade dos vinhos, existe toda uma relatividade, todo esse espectro, essa gama de colorações e intenções e compreensões muito variantes, muito relativas, né? Então, qual que é o período da arte que você gosta? É aquele mais belo? Ou é aquele mais contundente, mais provocativo, mais contestador, mais feio? Porque teve um período, depois da Segunda Guerra Mundial para cá, a arte vem se desenvolvendo com a especulação e com a exploração da feiura e dos contrassensos sociais, com as provocações. E por que isso? Você sabe o porquê disso? Então, pesquisar, estudar tudo isso nos dá a possibilidade de compreender e até começar a compreender as coisas que não são tão declaradamente belas, com a possibilidade de enxergar a capacidade do artista ali de fazer uma obra aparentemente feia, mas que tem arte, que tem construção artística, que tem inteligência, que tem sofisticação. Só não tem a beleza tão fácil, a beleza tão declarada, como é a beleza de uma flor, de um gatinho, de um filhotinho de cachorrinho, essas belezas que não são fáceis de compreender e aceitar, que são palatáveis. Então, existem belezas contrastantes também. Existem sabores e odores contrastantes. Então, vai depender do produtor de um vinho, vai depender do produtor de uma arte, de um artista,
expressar isso, em que período que ele está expressando, o que ele está sentindo e o que ele está vivendo. Por exemplo, na história de Wolfgang Amadeus Mozart, um dos principais e maiores artistas e compositores da história da música, é sabido hoje que Mozart fez grandes peças alegres em períodos muito tensos e muito tristes de sua vida, e vice-versa. Fez peças terrivelmente densas e fúnebres, inclusive o seu Requiem de Morte, uma missa fúnebre, e fez em períodos onde ele teve felicidades. Então, um artista também tem essa faceta compensatória, muitas vezes. Então, vocês percebem a complexidade de todos esses universos, tanto da arte como dos vinhos? E por que não adentrarmos cada vez mais, pesquisando, conhecendo, tentando compreender e associar os períodos históricos com as realidades físicas desses maravilhosos produtos, ok? Então, esse foi o episódio da temperatura dos vinhos. Desejo saúde, arte e boas realizações a todos vocês. E até o próximo episódio. Grande abraço, grande beijo.